Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje, reforma tributária, carga tributária, sonegação de impostos e, a partir de agora, um debate que não é novo e que trata do chamado imposto sobre grandes fortunas. Primeiro tem que definir o que é grande fortuna. Pois é, e no intervalo eu estava dizendo, grande fortuna é sempre uma fortuna muito maior do que a nossa, né? Ninguém se julga detentor de grande fortuna. Eu sou contra o imposto sobre grandes fortunas, não porque eu a tenha, gostaria até de ter grande fortuna. É que já se provou em outros países que é um tributo que leva as pessoas a esconderem obras de arte, a mandarem divisas para o exterior. François Mitterrand criou o imposto sobre grandes fortunas, com a modalidade de imposto sobre patrimônio na França. Foi um desastre. Obras de arte estavam indo para além do Canal da Mancha, castelos estavam sendo fechados, investimentos deixaram de ser feitos no país, tanto que Mitterrand, violentando o seu ideário socialista, foi o primeiro a apresentar um novo projeto de lei abolindo o tributo na França. Então, esse movimento, essa ideia de estabelecer, de legislar com uma norma, uma regra, um imposto sobre grandes fortunas, tem muito mais um poder midiático, um poder de conotação eleitoral, uma questão bem populista, sabe, né? Disso, que a do que efeito prático. A Constituição de 88... tributo desde 88. Ou então, nunca foi criado. Quem inseriu na Constituição foi então o senador Fernando Henrique Cardoso, que colocou isso no texto constitucional, permaneceu 8 anos no governo, e nunca enviou um projeto de lei para a criação de imposto sobre grandes fortunas. O senador, se me permite, ele apresentou um projeto de lei complementar para definir o que é grande fortuna. Mas esse projeto até hoje dorme o sono do justo do Senado. Mas é muito mais populista a ideia, né, do que traz efeito prático, na verdade. O presidente Lula, na primeira campanha, na primeira época de campanha, ele falou que, até eu lembro da entrevista, ele dizendo que ia criar um imposto sobre grandes fortunas. Durou um dia o discurso dele. No dia seguinte, ele ia dizer que vamos rever. Já se voltou com panos quentes. Existem medidas muito mais eficazes, né, para você resolver o problema do que isso. Talvez a mais eficaz seja reduzir as alíquotas dos tributos. Há uma lei econômica de Laffer, né? Arthur Laffer, é um economista em Stanford. Ele demonstrou matematicamente, por meio de equações sofisticadas, que quando se a alíquota dos tributos, num primeiro momento, aumenta realmente a arrecadação. Mas à medida em que essas alíquotas vão aumentando, a arrecadação vai diminuindo e forma uma verdadeira curva, daí o nome curva de Laffer. Então, aumentar a arrecadação, paradoxalmente, às vezes é diminuir as alíquotas, né? O professor Ricardo dizia que houve uma redução no setor de 5% para 2%. Aqui em Santa Catarina, restaurante. Né? Aumentou a arrecadação, tributária, acabou a fiscalização, porque também o contribuinte não tem prazer de permanecer na ilegalidade. Claro. Ele quer ter origem para os seus bens. Sim, ele quer existir, Ele quer se regularizar. Agora, esse debate ele é muito rico, né? Ele é muito interessante, né? Porque Alessandro Rostanho, professor da PUC em São Paulo, a gente percebe o seguinte: o setor produtivo, né, os setores ligados à indústria, a gente percebe que há um segmento da sociedade que defende a seguinte tese: bom, essa carga tributária está aí para manter uma máquina pública, estatal, que não funciona, para manter uma máquina inchada. Diminuindo o tamanho do Estado, dá para diminuir também o volume de arrecadação, para manter essa máquina que não apresenta uma resposta satisfatória para a sociedade. Passa também a carga tributária pelo tamanho do Estado, ou você não vê uma relação direta? Eu já olho por uma outra ótica, eu já olho no sentido da contraprestação. Eu acho que aí a contraprestação é que seria importante. Hoje em dia, a gente vê questões absurdas, como, por exemplo, eu vi uma reportagem agora, semana passada, de que as verbas destinadas, inclusive, para grandes catástrofes que o TCU controlava, sumiram, de certa forma, em parte. Então, a contraprestação que se faz do tributo que é arrecadado, Renato, hoje no país, é que é mal distribuída. Então, o problema de ter uma carga tributária pesada, claro,
inflaciona, a indústria reclama, sem dúvida. Paulo Scaff está todo dia na televisão em São Paulo, como presidente da Fiesp, reclamando essas questões. Então, o grande problema talvez, não sei se o professor concorda comigo, professor Roque, mas a grande questão é saber contraprestar aquilo que se arrecada também para a população, dando um bom serviço de qualidade, permitindo uma contraprestação através de benefícios que a população pode usufruir. Sim. Bom, agora, um fato não pode ser negado. Ninguém paga tributo com alegria. Nunca vi alguém feliz pelas ruas, onde vai, assim alegre, eu vou pagar tributo, com isso o país vai progredir, haverá mais justiça fiscal. Não, as pessoas pagam tributo contristadas, as pessoas pagam tributo sob protesto, as pessoas pagam tributo porque a ordem jurídica tanto as compete. Agora, pagariam de modo mais conformado, se o produto da arrecadação dos tributos fosse bem aplicado, razoável, se houvesse retorno, né? Agora, também não vamos endossar o coro dos que dizem, se todos pagarem mais tributo, todos pagarão menos tributo. O Estado é insaciável, quanto mais ele pode arrecadar, melhor, né? Mas que pelo menos ele aplique bem o que arrecada, né? Não desvie valores que vão fazer falta em setores catastróficos, né? E a palavra catastrófico vem a calhar, já visto que acaba de acontecer no Rio de Janeiro, né? Lamentavelmente. Agora, Renato, é preciso ter cautela, principalmente em período eleitoral, que essas palavras sonegação, reforma tributária, elas muitas vezes são utilizadas para fins retóricos, né? Sim. Porque se você for ver nos últimos anos, as propostas de reforma tributária, elas até não foram para frente porque elas não foram muito efetivas, né? Até quando se propôs, quando se parte da iniciativa dos contribuintes, alguma ideia de alteração, como foi o caso do Código de Defesa dos Contribuintes, né? Imediatamente os setores da fiscalização já vão e ridicularizam, chamaram de Código do Sonegador, né? Na verdade, a reforma tributária, para ela surgir, ela tem que partir da sociedade. E hoje a sociedade brasileira, de certa forma, ela é enganada até sobre o valor total do tributo que incide sobre o produto que é adquirido no dia a dia. Veja só o caso da energia elétrica, né? Se pensa que vem uma alíquota de 25%, se pensa que é 25% o valor de ICMS. Não é. O ICMS, na verdade, ele é calculado por dentro. O professor Roque é especialista em rebater essa questão. E, na verdade, a alíquota de ICMS, por ser calculado por dentro, não é de 25%, ela é de 33,3%. Muito maior. Aliás, o 25% não vem destacado para esclarecer o contribuinte. Ele vem permitir apenas que se realize a não cumulatividade do tributo para que, eventualmente, quem adquire aquela energia elétrica possa se creditar. E nem isso, né? Porque, na verdade, a legislação restringe o próprio creditamento da energia elétrica, né? Incidindo de forma cumulativa o ICMS. Existe um dispositivo na Constituição que obriga o poder público a esclarecer a população, tornar bastante transparente o valor efetivo do tributo incidente em cada produto que é adquirido. E nunca ouvi dizer de qualquer iniciativa... Do artigo 150. Exatamente. Nunca ouvi dizer nenhuma iniciativa em implementar. Essa semana aconteceu uma reportagem, salvo engano, do Fantástico, da Rede Globo, mostrando um automóvel fabricado aqui no Brasil, o preço dele na Argentina e no México. Esse é o peso da carga tributária brasileira. Então, a sociedade não tem a mínima noção de quanto que está pagando de imposto. Tem a mínima noção. A dona de casa, o assalariado, quando vai, se fala em alta carga tributária, ele pensa, mas eu estou abaixo do limite de isenção. Mas, na verdade, todo produto que ele compra, tá? Inclusive medicamentos... Inclusive os produtos que compõem a cesta básica. A cesta básica é levada em fixação do salário mínimo. E, no entanto, sobre o arroz, o feijão, a carne, há uma incidência de 17% de ICMS. No estado de São Paulo, 18%. Pois é, agora, até para o nosso telespectador entender como é que isso é construído, isso é fruto de lobby, isso é fruto de um critério técnico...